Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto é compras. Eu vou explicar para vocês um recurso interessante dentro do setor de compras, tá? Que auxilia bastante o comprador a evitar erros de entradas de notas fiscais, tá? Esse recurso chama-se Comparar XML. Basicamente, ele faz o quê? Ele pega uma ordem de compra lançada pelo comprador, tá? Uma ordem de compra. Não vou explicar sobre a ordem de compra, tá, pessoal? Isso aqui é assunto de uma outra aula, tá? E compara com o XML que está vindo do fornecedor, tá? Isso evita erros, tá? Isso valida as possíveis ordens que estão sendo executadas, tá? E faz o setor de compra ser mais assertivo, tá? Vamos lá utilizar esse recurso, ele é bem simples. Eu entro aqui dentro do sistema, eu vou utilizar uma mesma entrada de uma aula anterior, de uma outra videoaula, tá? Um mesmo XML que eu utilizei como exemplo e vou usar para ele para comparar o XML, tá? Eu fiz já uma ordem de compra, já lancei uma ordem de compra, eu tinha uma ordem de compra pré-lançada para esse fornecedor, então eu sou o comprador, eu lancei essa ordem, enviei para o fornecedor me devolveu a ordem com a sua nota de compra, tá? Então eu fiz uma compra. O nome do fornecedor eu já tenho aqui, tá? É o site Combine do Brasil. Você vê que quando eu coloco o nome do fornecedor, ele já aparece aqui os produtos que esse cara vende, tá? Aliás, os produtos que eu lancei na ordem, tá? Então aqui a gente tem dois produtinhos. Eu fiz uma ordem para esse fornecedor, tá? Eu pedi 150, tá? Neste valor. Deste produto aqui 10,80. Depois eu pedi mais 4 itens desse produto 96,96, tá? No valor de 112,34, beleza? Então eu vou fazer o que? O carregamento do arquivo XML para que ele compare essas informações com o que eu tinha pedido, solicitado para o fornecedor. Eu vim aqui no símbolozinho da NFE, tá? Eu clico duas vezes aqui no arquivo, ele já carrega para mim as informações. Aqui são informações da nota fiscal, tá? Do XML, em contrapartida com as informações da ordem de compra. Então a ordem de compra fica do lado esquerdo e os produtos do XML do lado direito. Aqui embaixo eu tenho a associação entre os dois, tá? O sistema vai fazer o quê? Vai rodar uma rotina para buscar coincidências entre o lado esquerdo e o lado direito, tá? E daí sim verificar se tem erro, se não tem erro, tá? Eu vou lá no botão associar e vou dar um associar todos. O sistema então carrega os dois itens na parte de baixo, tá? E olha que interessante. O primeiro item eu não solicitei 300, tá? O primeiro item eu solicitei apenas 150. O fornecedor veio e me mandou 300. Então o que ele fala aqui? Ele marca uma divergência, tá? Dentro dessa ordem de compra. Eu posso tomar algumas atitudes. Eu posso aceitar essa nota fiscal. Ele vai colocar como aceite, tá? Essa ordem foi atendida. Eu posso recusar, eu posso não lançar a nota fiscal, não reconhecer ela como uma nota válida. Então eu evitei o erro, né? Aí o fornecedor vai ter que cancelar a nota, fazer a devolução, porque eu não pedi os 300, eu pedi somente 150, tá? Neste caso aqui eu vou considerar que eu estou aceitando a nota, tá? Eu poderia estar vindo aqui e editando a ordem também, tá? Se eu clicar no botãozinho aqui, ele consegue abrir a ordem de compra, tá? E eu consigo editar o valor aqui dentro, tá? Para ficar coerente com a compra. Mas não é necessário, eu quero que ele marque a divergência, tá? Então ele marcando a divergência, eu vou ter então
esse histórico de divergência, tá? Que eu pedi 150 e foi me atendido 300, tá? Bem interessante. Quando vem item faltando, ele mostra aqui os itens restantes, também ele dá como divergência, tá? Não fica ok, não fica uma ordem ok, fica divergente. Tá? Aqui embaixo são os dados mesclados, né? Os dados conciliados dos itens associados, né? E a partir daqui eu posso fazer o quê? Gerar a minha compra, tá? A vantagem é que eu vou gerar uma compra fazendo o atendimento de uma ordem. Essa ordem de compra ela vai ficar depois como uma ordem atendida ou atendida parcialmente, tá? É possível também de dentro aqui da tela de comparação, tá, carregar o XML direto da base nacional, apenas tendo a chave, tá? Se eu tiver a chave do XML, tá, eu consigo carregar ele direto aqui. Então o fornecedor não precisa nem enviar o arquivo, né? O cara te mandou pelo WhatsApp, te mandou no e-mail a chave, né? Então você consegue carregar essa nota também, não precisa chegar no e-mail, beleza? Vou gerar uma compra aqui. Da mesma forma que o carregamento do XML executa, ele também faz todo o trâmite aqui, tá? Então ele carrega certinho, bonitinho, com todos os dados, com a parte de pagamento, né? Com os dados adicionais e eu vou finalizar. Beleza. Pode ver que agora eu não tenho mais ordens a serem atendidas para esse fornecedor, tá? E se eu for lá em ordem de compra, vou verificar que eu tenho essa ordem aqui, ela está com status de verde, que é uma ordem atendida. Se tivesse amarela, ela foi atendida parcialmente, tá? Um exemplo é, eu pedi 100 e veio 50. Então ele fica amarelinho para mim. Beleza? Esse é um recurso bem interessante. Ele é um recurso que evita erros, tá? Erros de lançamento de estoque principalmente, né? E de possíveis trâmites que são mais trabalhosos, como devoluções, né? Devoluções são complicadas de serem feitas. Às vezes você, num processo desse, você evita fazer uma série de outros processos que sucedem após um erro, né? Espero que tenha gostado dessas dicas dessa aula e eu espero vocês para a próxima videoaula.